carregar no meu canal. Nós vamos conversar com o professor Luiz conseguir Correia. Trabalhar sobre o que é autonomia do Banco Central. Mas primeiro, vamos entender o que é o Banco Central. Luiz, o que é o Banco Central? Oi, Thiago. Boa noite, tudo bem? Então, vamos lá. O que que seria o Banco Central? Na realidade, o Banco Central ele tem como objetivo ser o que a gente chama de a autoridade monetária, né? Ou seja, a autoridade que tem condições de controlar a emissão de moeda no país, tá certo? Fundamentalmente, ele tem esse papel e também o de regulador do sistema bancário, ou seja, o Banco Central ele tem autonomia legal, uma provisão legal para ser o regulador do sistema bancário, ou seja, ele tem o mandato legal de estruturar todas as medidas necessárias para evitar que o sistema bancário entre em crise, ele faz o acompanhamento da situação dos bancos para ver se os bancos estão com a sua saúde financeira, estão, né, com a saúde financeira em dia, né, se está tudo funcionando. Então, o Banco Central tem esses dois papéis, né, a autoridade monetária, no sentido de que ele controla a quantidade de moeda na economia, ou seja, ele que determina a quantidade de moeda numa economia através de operações, das suas operações corriqueiras. Tá? Então, ele tem esse papel, né? Dessa autoridade monetária, e o outro de regulação e supervisão do sistema bancário. Com esse mandato legal, assim, o que o Banco Central faz, né? Na realidade, ele controla essa quantidade de moeda e faz essas operações, né? Utilizando títulos públicos. Então, ele compra e vende esses títulos para os bancos comerciais, tá certo? E aí, à medida que cada banco comercial tem uma conta com o Banco Central, então, na realidade, o que acontece? O banco comercial né, ele tem um dinheiro depositado no Banco Central, que são as reservas, tá? E através desse sistema de compra e venda de títulos e das reservas que os bancos têm depositados junto ao Banco Central, é obrigatório ser uma reserva legal que os bancos precisam ter, além de reserva voluntária, né? Além do que o banco queira, ele tem a obrigatoriedade de depositar esse dinheiro na sua conta com o Banco Central, que é a autoridade monetária. Ele faz então o Banco Central utiliza isso, né, para fazer esse controle da quantidade de moeda, tá? E ele faz isso com base em algumas determinações que são repassadas aí para ele pelo governo. E aí é que é o ponto central da história da autonomia, que é o seguinte: até o momento, o que acontece? Ele tem esse mandato legal, mas, na realidade, o presidente do Banco Central ele é escolhido pelo presidente da República, né? Até então, até antes, né, da aprovação do projeto. Então, o que acontecia? O presidente da República tem uma influência direta nessa forma como o Banco Central vai atuar. E é uma coisa muito importante. Por quê? Porque, na realidade, o Banco Central tem condição de financiar o Tesouro, por exemplo, né? Então, assim, nós temos lá, tem o Tesouro e tem o Banco Central, né? Como eles estão debaixo da autoridade do presidente da República, tanto o Tesouro, né, com o atual ministro da Economia, que escolhe lá o secretário de Tesouro, quanto o presidente do Banco Central, o que acontece? Ele fica sobre essa a autoridade do presidente da República. E aí, até então, o que acontecia? Como o presidente escolhia, em algum momento, você teria, por exemplo, um problema fiscal, uma crise fiscal, né? Não essa da pandemia, mas vamos dizer uma outra crise fiscal que acontecesse, e aí vamos dizer que o Tesouro precisasse de recursos. O Banco Central poderia financiar, entregando esses recursos para
o Tesouro. Mas isso significa que a gente tem estabilidade no valor da moeda, que a gente conhece como inflação no dia a dia. Então, né, a flutuação da inflação. Então, isso estava debaixo do mesmo guarda-chuva. Agora, o que mudou? Mudou bastante isso. Embora possa parecer uma coisa distante, mas, na realidade, o que aconteceu? O presidente até vai continuar indicando o presidente do Banco Central. Então, o presidente da República indica o presidente do Banco Central, assim como ele pode demitir a qualquer momento o ministro da Fazenda, né? E, consequentemente, lá o secretário do Tesouro. Mas aí, o que acontece? Agora, uma vez que ele indicou e foi aprovado o nome do presidente do Banco Central, ele não pode mexer mais. E aí você cria um cenário de que o presidente do Banco Central, então, tem um mandato fixo, ele tem as atribuições legais, que são agora, continua tendo as atribuições que ele tinha, né, de manter a estabilidade do sistema financeiro e controlar essa questão da moeda, a estabilidade da moeda, mas agora ele tem esse mandato já legalmente, e como o presidente escolhe e depois não pode mexer, ele tem o quê? Autonomia para fazer isso o que for necessário dentro dos limites legais. É claro que não é para fazer qualquer coisa, mas dentro dos limites legais, ele passa a ter essa autonomia. E aí, em algum momento, se haja necessidade, é preciso financiar o Tesouro ali, alguma coisa, né? Mas é algo que põe a estabilidade monetária do país em risco, ou até mesmo a estabilidade bancária, né? Algum problema, alguma questão com a estabilidade da estrutura do sistema financeiro, o presidente do Banco Central e os diretores, que são nomeados e têm mandato fixo, podem dizer, não vamos fazer. Nós vamos manter aquilo que está previsto que a gente tem que fazer, que é aquilo que está previsto legalmente para a gente fazer, que é manter a estabilidade da moeda e também a estabilidade do sistema financeiro. Então, mudou. Isso é importante. Parece pouco, mas, na realidade, é muito importante, porque você coloca algo mais, assim, um mandato fixo e algo que ele precisa perseguir, precisa fazer, e que não está afastado dessa, né, mais afastado um pouco dessas discussões políticas que podem ocorrer, né? Porque ali o presidente da República está sujeito às pressões políticas, é natural, não estou dizendo que isso não deva ocorrer, mas ele está sujeito a pressões políticas, e isso poderia passar em termos da presidência do Banco Central. Então, isso é um marco importante, né, para o Banco Central brasileiro e para a estrutura do sistema financeiro. Mas eu ouvi falar que vai ter algum risco de organização vai ficar na mão do mercado financeiro. Isso é real ou não é real? Não, na realidade, o que acontece? As pressões, elas já existem. Não é novo que há pressão do sistema financeiro sobre o presidente do Banco Central, entendeu? Então, esse é um ponto que ela já existe no momento. Mas eu acredito que com a independência do Banco Central, o que você tem? Você tem essa delegação ali e uma estrutura fixa. O presidente do Banco Central vai ter que responder. Ele responde, sim, pelo cargo, quer dizer, ele está respondendo pelo cargo, ele tem que prestar contas, né, em relação àquilo que ele está fazendo, né? Ele passa por uma sabatina no Senado, então também é algo que hoje era só exclusivamente vamos dizer assim, né, algo assim, exclusivamente do presidente da República retirar, agora ele não pode retirar mais, entendeu? E passa por uma sabatina no Senado, né? E não pode esquecer também o seguinte, que depois que ele sai, ele tem um prazo de quarentena que ele não pode voltar. Então, assim, não pode ir trabalhar no mercado financeiro. Tá certo? Então, alguém poderia dizer, não, mas aí, logo que ele sai, já vai trabalhar no mercado financeiro, então o cara vai ter essa tendência, né? Uma vez eleito lá, né? Eleito, indicado, né? Não é eleito, né? Isso é uma palavra ruim, não tem eleição. Mas, na realidade, uma vez indicado e passado pela sabatina no Senado, né, pelo presidente da República, o que vai acontecer?
esse perfil de profissional depois vai sair, vai trabalhar no mercado financeiro, então ele vai ter a tendência de sempre responder, né, mais para o lado do mercado financeiro, mas, por outro lado, ele vai ter essa quarentena, então, na realidade, ele não pode sair logo depois. E os diretores também não podem sair logo depois para o mercado financeiro. Agora, por outro lado, essa pressão já existe, é natural do carro e é da natureza, porque ele regula o sistema financeiro, certo? Ele regula os bancos. Então, assim, não tem como não ter essa pressão. O sistema bancário faz pressão, sim, sobre o presidente do Banco Central. Agora, pelo contrário, eu acho que nesse momento, com essa estrutura, ele passa a ter uma independência. Quer dizer, ele pode tomar uma decisão com mais tranquilidade. Entendeu? Porque essa pressão passaria. Entendeu? Se ele está sujeito a ser demitido a qualquer momento, o mercado financeiro não faz só pressão em cima do presidente do Banco Central, faz pressão também em cima do presidente da República, enfim, faz lobby, assim como outras. Enfim, tem pressão da sociedade inteira, na realidade, né? Tá certo? Né? Essa pressão da sociedade como um todo. Mas vamos dizer assim, está uma pressão mais forte, mais poderosa por causa dos bancos. Mas, na realidade, o que acontece? Quando ele tem essa independência, os bancos podem fazer a pressão que quiser sobre o presidente da República para tirar o presidente do Banco Central e ele não vai poder fazer. Exceto quando dá a época da troca do presidente do Banco Central, definida pela nova estrutura da lei. Então, assim, eu acho que, pelo contrário, não é pelo contrário, mas por um lado tem pressão? Tem, mas por outro, o presidente da República não vai poder fazer nada, entendeu? Tipo assim, e aí o próprio mercado financeiro vai ver que não adianta também fazer. Por quê? Porque o presidente do Banco Central está ali, foi indicado, ele tem aquele mandato fixo e ponto. Agora, com isso, indo para o final, o que você recomenda? Quem gostou do assunto? Economia monetária pode, né, para procurar mais informação ou alguma leitura para o povo que gosta de ler alguma coisa sobre monetário, moeda. Olha, para as pessoas que gostam de ler sobre a parte de moeda, como funciona, é interessante dar uma olhada no próprio site do Banco Central. Inclusive, eles têm uns vídeos muito interessantes que explicam o funcionamento do Banco Central, qual é o papel da autoridade monetária, que é o Banco Central, como ele funciona. Lá mesmo, no próprio site do Banco Central, né, tem esses vídeos. Eu acho que é um excelente material, está lá disponível para as pessoas entenderem, está inclusive com infográficos, assim, então ele tem as informações, como é que funciona, como é que funciona a meta de inflação, o regime de meta de inflação, que é um ponto central nessa história aí toda, né, a independência do Banco Central, a autonomia do Banco Central relacionada com essa questão do regime de metas. Eu acho que vale a pena dar uma olhada no próprio site do Banco Central, inclusive com os vídeos lá. São bem interessantes, ele explica de maneira bem didática, eu acho que é uma excelente fonte de referência. Ainda alguns exemplos de países que o Banco Central é autônomo hoje. A gente tem hoje os dois principais países e a principal, vamos dizer, principais economias, né, que é o Banco Central Europeu, você tem autonomia do Banco Central, e a economia americana, né, o presidente do Banco Central, do Fed, né, que é o Banco Central americano, ele é independente, ele tem autonomia, tem um mandato fixo, e inclusive o Banco Central brasileiro, vamos pensar assim, ele tem uma estrutura muito próxima, né, não é exato, né, evidentemente, mas em termos de estrutura muito próximo ao comportamento do Banco Central americano, né, o Federal Reserve Bank.
né, que é conhecido como Fed. Todo mundo fala Fed, né, é o acrônimo aí em inglês do Banco Central americano. Então, são dois exemplos de países em que o país e, inclusive, um conjunto de países, né, no caso do Banco Central Europeu, né, porque ali todos os países que estão englobados pelo euro estão debaixo dessa estrutura, né? Tá certo? Então, a gente tem banqueiros centrais independentes. Então, a autonomia do Banco Central é muito bom para todos. Vale a pena, né, dar uma olhada para saber, porque a autonomia é uma parte legal. Com certeza, vale, porque mexe na estrutura e no comportamento do Banco Central, né? E, principalmente, eu acredito que a gente vá observar daqui para frente talvez menos flutuação na inflação. Tá? Eu acho que claro que nesse momento nós estamos num momento de crise, né, gente? Então, assim, né, Thiago, agora é um momento muito crítico. Não estou falando exatamente desse momento da pandemia, nós estamos numa situação muito atípica. Estou dizendo assim, naquele momento em que a gente tiver uma retomada de uma situação mais de normalidade do funcionamento da economia, a gente deve observar, inclusive, uma menor flutuação na inflação, o que é importante para a gente aqui, porque, afinal de contas, a gente está com a moeda, né? A gente recebe essa moeda. Acho que o importante é isso, né? Porque a gente recebe a moeda, recebe como pagamento do nosso trabalho, salário, enfim, ou do nosso trabalho, da atividade produtiva que a gente estiver desenvolvendo. Se essa moeda começa a flutuar, começa a variar o valor, perder, né, valor, a gente sofre na pele né, no bolso, né, essa flutuação de valor. Então, assim, por isso